Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Algumas mensagens, né, pedindo para a gente revisar, né, a parte de micrômetro, né, leitura de micrômetro. Então a gente vai fazer dois vídeos aí na sequência, né, interpretando aqui algumas leituras aí de micrômetro. Nesse caso aqui, micrômetro com resolução de 1/100 de milímetro, né? Então, quando a gente fala que o micrômetro tem essa resolução, né, ou a indicação ali, característica de sensibilidade, é o valor mínimo que ele consegue medir, né, ou seja, ele mede a cada 1/100. Né? Então, o que é que acontece? Você vai ter a indicação aqui no tambor do micrômetro 50 divisões, né? Ou seja, vai lá do número 0 até 50, obviamente. E o que acontece? Essas 50 divisões indicativas aqui do tambor representa cada uma 1/100 de milímetro. Então, se você, obviamente, pegar 1/100 e multiplicar por 50, né, você vai chegar à metade de 1 milímetro, né, ou seja, 5 décimos de milímetro. E aí você diz, poxa, mas não é 1/100 de milímetro, né, não era para chegar a 1 milímetro no total. Existe exatamente esse detalhe que eu vou mostrar agora aqui, ó. Pronto, dá um zoom aqui, bem de perto. Então, se você observar aqui do zero para o primeiro traço aqui subsequente, né, na parte de cima, né, aqui da bainha, esse traço aqui subsequente ele representa 1 milímetro. Né? Então ali representa 1 milímetro. E assim sucessivamente. Né? Então aqui esse segundo traço seria 2, 3 e assim sucessivamente. Então o que acontece? Os traços que aparecem aqui embaixo, eles representam justamente a divisão a cada milímetro. Né? Então se do zero para esse traço subsequente que representa 1 tem esse traço aqui no centro, significa que esse traço aqui central ele é a divisão ali de 1 milímetro, ou seja, 5 décimos. Então, quando você dá um giro completo no tambor, exemplo, supondo que o tambor esteja alinhado, né, a linha dele vertical com essa linha aqui do zero da bainha, você deslocar as 50 divisões, esse traço aqui do tambor, ele vai ficar exatamente alinhado aqui. Então, dois giros completos, ele vai ficar alinhado ali em 1 milímetro. Né? Então, essa é a lógica de funcionamento do micrômetro com 1/100 de resolução, né? 1/100 de milímetro de resolução. Então, vamos aí para a leitura. Deixa eu dar um foco aqui. Pronto, o que é que eu tenho que verificar? O traço ali do tambor, onde foi que ele ultrapassou, onde ele está coincidindo. Né? Nesse caso aqui, ó, ele ultrapassou esse traço aqui de baixo, e aí é só fazer a análise de que valor, qual o valor correspondente desse traço. Né? Então, no caso aqui, a gente tem 1 milímetro, 2, 3, 4 milímetros, e o de baixo sempre vai estar marcando meio, né? Ou seja, 4,5 milímetros. Então, nesse caso, ele já passou de 4,5. Né? Então, 4,5, posso pegar e anotar esse valor para somar com a coincidência ali no tambor. Que coincidência é essa? Esse traço aqui agora na horizontal. Exatamente esse traço aqui. E esse traço está marcando o quê? Se você observar aqui, a gente tem 20, 21, 22, 23, 24, 25 e ele está coincidindo exatamente no 26º traço, ou seja, 26 centésimos de milímetro. Então agora é só somar 4,50 mais 0,26, né, milímetro. Né? Então, nesse caso aí, o valor, a leitura final vai ser 4 milímetros e 76 centésimos de milímetro, né? 4,76. Então, é essa leitura aqui indicativa no micrômetro, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Daqui a pouco tem outro vídeo aí sobre micrômetro. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, aqui da parte de automação, né, muita gente pedindo para a gente fazer alguns vídeos, né, mostrando aí o software Automation Studio. Nesse caso aqui é uma versão mais antiga dele, a versão 5.0, né, que a gente tem aqui a licença dele para uso, mas para a atividade que a gente vai fazer vai atender plenamente. Qual o detalhe? Aqui a gente tem uma situação envolvendo três ciclos muito comuns, né, na parte aqui da automação. Né? Aqui no caso a gente tem um circuito, né, um circuito hidráulico. Aqui a gente tem um esquema de ligação para CLP e aqui a gente tem uma lógica de programação para CLP. Então a gente vai dividir em dois vídeos. Primeiro a gente vai estudar aqui a lógica, né, envolvendo essa sequência, e depois a gente vai para a simulação, né, para verificar na prática ali o funcionamento do mesmo. O primeiro ponto,
Voltado aqui ao diagrama hidráulico, né? O que a gente deve observar aqui? Esse sistema ele é comutado, né, de forma eletrohidráulica, né? Ou seja, você não tem um acionamento ali direto na válvula visando o deslocamento do cilindro, né? Aqui tem um cilindro hidráulico de dupla ação e, no caso, essa ação ela vai ocorrer por meio da comutação desses elementos aqui, né? Que no caso aqui são as duas solenoides, né? Então essas solenoides elas pilotam essa válvula direcional, né? Quatro duas vias, e esse acionamento, né? Ele vai passar justamente pelo quesito aí elétrico, né? Ou seja, você vai ter que fazer a alimentação elétrica dele. Só que acontece, esse sistema ele não está montado, né, para ser um acionamento elétrico direto, né? Quem vai dar a base de funcionamento dele vai ser exatamente o programa, né, realizado aqui que seria inserido aí no CLP. Então a gente tem como simular perfeitamente aí essa ação. Então aqui no circuito hidráulico, o que a gente tem? Indicações aqui do reservatório, né? Ou seja, do reservatório aqui saindo para a bomba hidráulica, né? A bomba hidráulica fazendo deslocamento do fluido, ele chegando aqui na válvula direcional. Observa que aqui tem a indicação do elemento de segurança, né? O elemento de medição, né? Um manômetro e aqui uma válvula de segurança, caso tenha algum bloqueio. Essa válvula aqui ela libera a passagem de fluido para o tanque. Mas em seu funcionamento comum, o que é que vai acontecer? O fluido ele vai seguir aqui para esse sentido, fazendo com que o cilindro retorne, ou seja, a condição original dele. E caso a válvula seja atuada, né, ela vai mandar o fluido justamente para a câmara traseira do cilindro, fazendo com que ele avance, né? Então esse sistema basicamente é um ciclo ali de avanço e retorno. Então o que a gente tem com esse sistema aí a nível de funcionamento? Um botão para acionar o seu avanço, um botão para fazer o recuo e, a nível do sistema de segurança, um botão de emergência, né? Então é a base que a gente tem para ele. E aí, no caso, para o acionamento, né, desses botões, esses botões, né, as botoeiras, né, vão estar ligadas diretamente aqui às solenoides, né? E aí já entra essa parte aqui do circuito elétrico, né? Observa que aqui em cima a gente tem a indicação de 3 elementos de entrada, né? E aqui embaixo tem a indicação de 3 elementos de saída, né? Esses 3 elementos de entrada representam, respectivamente, botoeira 1 para avanço do cilindro, botoeira 2 para recuo do cilindro e aqui uma botoeira de emergência, né? Uma botoeira de emergência para poder travar ali o sistema, né? Caso tenha alguma necessidade. Aqui de elemento de saída, né? Porque o que é interessante é observar o seguinte: o elemento de entrada, quando acionado, ele vai gerar um pulso, né, ali para o CLP, ou deixar de gerar o pulso, que aí vai estar muito ligado à lógica, né? Você vai montar e, com base na lógica programada, você vai ter o processamento e, consequentemente, você vai ter a saída, né? A indicação ali da saída, né? Ali, o fluxo de corrente para estar atuando ali os elementos montados como saída, né? Então, nesse caso aqui, os elementos que vão estar atuando são exatamente aqui as duas solenoides, e nesse sistema a gente colocou também uma luz de emergência, né? Um sinaleiro de emergência que, caso a botoeira de emergência seja acionada. E por último aqui entra a lógica, né, aqui do sistema aqui de funcionamento. Então, fiquem atentos aqui na parte da configuração da montagem do CLP, do CLP, na parte elétrica. Veja que é bem simples, né? 3 elementos aqui de entrada e os 3 elementos aqui de saída, né? Veja aqui a sequência, né, de fechamento dos contatos. Essa parte aqui também é interessante, né, para poder funcionar lá o sistema. Aqui nesse caso, o CLP indicando 8 elementos de entrada e também 8 elementos de saída. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, no próximo vídeo a gente fala sobre a lógica aqui, ladder montada, voltada aqui a esse funcionamento, tá bom? Então é isso, valeu!